No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora, traz hoje os seguintes assuntos. Vamos falar sobre eleições 2022. Quem ainda não cadastrou a biometria poderá votar normalmente em 2 de outubro. E ainda, agregador de pesquisas do Estadão diz: Lula tem 52% dos votos válidos. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Reta final das eleições 2022, pelo menos pelo primeiro turno, falar sobre pesquisas, o ex-presidente Lula oscilou positivamente 1 ponto e está com 48% dos votos válidos, os votos que definem uma eleição, na verdade, e é eleito quem alcança 50% dos votos mais um. Então, esses 48% nessa subida aí, na pesquisa FSB Pactual, divulgada nessa segunda-feira, esses 48% aumentam a chance de vencer a disputa pela presidência da República já no primeiro turno. No entanto, o ex-presidente Lula tem 52% dos votos válidos contra 36% do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, segundo o agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados, que atualizou a ferramenta depois da divulgação da pesquisa FSB nesta segunda-feira. O Tribunal Superior Eleitoral define como votos válidos os votos efetivados pelos eleitores, ou seja, aqueles que não são brancos nem nulos. Vence o candidato que alcançar 50% mais um dos votos. De acordo com a média Estadão Dados, calculada pelo agregador, na soma geral, incluindo brancos e nulos, Lula tem 47% das intenções de voto contra 33% de Bolsonaro. Mas só lembrando, tirando esses votos brancos e nulos, Lula tem 52%, Bolsonaro tem 36%, portanto, Lula venceria no primeiro turno, já que tem mais do que 50% mais um dos votos válidos. O agregador de pesquisas do Estadão mostra o cenário mais provável da corrida presidencial nos últimos 6 meses. A base é composta pelas pesquisas presenciais, como as do Datafolha e do IPEC, empresas consideradas padrão ouro por sua tradição e metodologia, de acordo com o Estadão. Além das telefônicas também, que não costumam atingir os eleitores mais pobres, como é o caso da FSB. O agregador automaticamente reduz o peso das pesquisas, que mostram resultados muito distantes da média geral ou da média de Datafolha e do IPEC. A média Estadão Dados, explica o portal do Estadão, considera no cálculo itens como as linhas de tendência de cada candidato, se são estáveis subindo ou caindo, e atribui pesos diferentes às pesquisas segundo a sua idade, ou seja, a data da realização, a idade da pesquisa, né? A data da realização da pesquisa e a metodologia. Eles consideram que, na média, os resultados são mais precisos quando os eleitores são entrevistados de forma presencial em vez de ser por telefone. Os gráficos do agregador mostram ainda 98 pesquisas sobre a corrida presidencial divulgadas nos últimos 6 meses, mas nem todas são consideradas nos cálculos. Atualmente entram nessa média Estadão Dados os números das empresas que divulgaram pelo menos um levantamento nos últimos 11 dias. Repórter CUT. Repórter CUT. Ainda sobre eleições 2022, um dos assuntos que tem gerado muitas dúvidas em milhões de brasileiros e brasileiras sobre as eleições, obviamente, deste ano, é a biometria, sistema de identificação do eleitor por meio de digital, né, o dedo, né, colocar o dedinho lá para fazer a votação, que esse processo entrou em implementação no Brasil em 2008, quando foi testado pela primeira vez. De acordo com o TSE, esse sistema, em conjunto com a votação eletrônica, visa proporcionar maior segurança às eleições. A biometria torna o processo de votação mais rápido do que já é e contribui para aumentar a segurança na identificação do eleitor, ou seja, impedindo que um eleitor vote no lugar de outro. A partir de 2008, gradativamente, os tribunais regionais começaram a cadastrar os eleitores. Em 2018, eram 85 milhões em todo o Brasil. O processo, então, já era obrigatório e a expectativa era de até 2026, 100% do eleitorado já estivesse cadastrado, apto a se identificar por meio da biometria na hora do voto. Mas aí vem a principal dúvida, né? Agora em 2022 eu sou obrigado a fazer a biometria para votar nesse dia 2 de outubro? Atenção, a resposta é não é obrigado a fazer a biometria por enquanto. Isso porque com a pandemia e em atendimento ao Plano de Segurança Sanitária, que foi elaborado pelo TSE em parceria com o Ministério da Saúde, a Fiocruz e hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, os cartórios eleitorais suspenderam o cadastramento de novas biometrias até que a situação de emergência sanitária se regularize de uma vez por todas.
Por isso, o voto em 2 de outubro continua sendo por meio dos procedimentos normais, ou seja, com a apresentação do título de eleitor impresso ou pelo digital, para quem já baixou o e-título, né, o aplicativo do documento para celulares. O voto pode ser realizado também sem o título, desde que o eleitor saiba aonde é a sua zona eleitoral e apresente um documento com foto, de preferência RG ou então a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. No local da votação tem uma lista com o nome e os demais dados do eleitor, é por isso que é importante saber a zona eleitoral quando você não tem o título em mãos, né, o título de eleitor. Falar sobre a suspensão temporária. O TSE, por meio do portal, informou que tem procurado aumentar o número de registros biométricos por meio de acordos de cooperação técnica com órgãos públicos que também realizam coletas biométricas, como o Denatran, Polícia Federal, entre outros. Isso quer dizer que a partir desses acordos, a Justiça Eleitoral consegue acrescentar, consegue agregar ao cadastro os dados colhidos por esses órgãos parceiros, de modo a evitar o comparecimento obrigatório aos cartórios eleitorais. Vamos repetir, vamos explicar isso em miúdos, né? O que acontece é o seguinte, por exemplo, o Denatran tem no seu cadastro a minha biometria lá, então é possível que, em parceria com o TSE, a minha biometria já seja captada pelo Denatran e eu não preciso fazer esse cadastramento da biometria nos cartórios eleitorais. Olha, um alerta agora, a gente vai dar algumas informações, mas antes delas é importante saber, né, é importante ter em mente que o processo está suspenso temporariamente, então não tem motivo para preocupação imediata com a biometria. Como é o cadastro? A Justiça Eleitoral coleta e inclui a impressão digital do eleitor, assinatura e foto a serem usados na votação. Para se cadastrar é preciso ir a um cartório eleitoral com documentos, o processo é gratuito, salvo nos casos, né, em que a gente acaba de dizer aí que há esse convênio entre outros órgãos. Então, nos cartórios eleitorais, se você tiver que fazer a biometria, quando voltar, né, quando o processo não estiver mais suspenso, você vai até o cartório eleitoral da cidade onde você vota, é importante, não é possível realizar a biometria em outros municípios. Se você estiver fora do país, é necessário ir ao Consulado do Brasil, no país em que você estiver morando ou em que você estiver, para fazer a transferência do título para a zona eleitoral no exterior. É importante saber também que tem cartórios que só atendem com agendamento e é preciso levar os seguintes documentos: documento oficial brasileiro de identificação com foto, como a gente disse, RG, CNH, entre outros, comprovante de residência recente, emitido há pelo menos 3 meses, e o título de eleitor, se você tiver. Para quem é homem e tem entre 18 e 45 anos, que forem solicitar pela primeira vez o título de eleitor, é preciso levar também um documento que comprove a equitação junto à Justiça Militar. Bom, a gente falou sobre o documento oficial brasileiro com identificação de foto, né? RG, CNH. Pode ser também a carteira de trabalho, só não pode ser a carteira de trabalho digital. Pode ser reservista, passaporte. Agora, o que acontece se você não fizer a biometria? Lembrando que está suspenso o processo, mas quando voltar, se você não fizer o cadastramento for obrigatório no município, você perdeu o prazo, o título pode ser cancelado e com isso não vai ser possível, por exemplo, tirar passaporte, carteira de identidade, salário de servidores públicos podem ser suspensos, não pode participar de concursos públicos, enfim, né? São as chamadas restrições por causa de débitos com a Justiça Eleitoral. Bom, aí você pergunta, mas eu não lembro se eu já fiz a biometria. Não tem por que se preocupar. O Tribunal Superior Eleitoral tem a lista completa de quem já está cadastrado, basta acessar o site tse.gov.br. A revisão biométrica é uma atualização. Quando você ouvir falar sobre revisão biométrica, olha, atenção para esse termo, trata-se de uma atualização dos dados do cadastro eleitoral com uma nova coleta de fotografia e impressão digital. Essa revisão ela vinha sendo realizada, né? Os eleitores que já tinham feito o cadastramento biométrico, alguns tiveram que fazer a revisão, ela estava sendo feita gradativamente em todos os municípios, só que esse processo também está suspenso. Então, resumo da ópera aqui, né? Resumo da história. Você não tem a biometria ainda e a sua dúvida é se você vai poder votar ou não. Está explicado então, o Portal da CUT foi atrás da informação para te dizer, não se preocupe, pelo menos nesta eleição você não precisará usar a biometria. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá.